Moisés recebe instruções para a construção do tabernáculo, as cortinas, os materiais, o véu do templo, aquele que se rasgou de alto a baixo quando Jesus gritou: Tetelestai, está consumado. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo, capítulo 26. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, compartilhar no grupo da família, divulgue no seu status. Diga que eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. E essa já é a segunda leitura. Já lemos a Bíblia toda aqui no canal. Estamos lendo novamente para a glória de Deus. Se você não leu a Bíblia toda, é uma oportunidade de ler aqui comigo. Além de ler, eu estou lendo e também explicando. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá? E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, e púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. No final vou colocar aqui uma foto do tabernáculo. Era coisa linda, de um capricho maravilhoso, né? E Moisés aqui está no monte. Nesse momento ele está naquele período de 40 dias, está recebendo de Deus todas as instruções. E aqui são instruções de construção do tabernáculo. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. Ou seja, assim como Deus deu a planta, Ele está dando aqui todos os detalhes e as medidas para a construção do tabernáculo. Lembrando que esse é um tabernáculo terrestre que Moisés vai construir, onde Arão será o primeiro sumo sacerdote. Mas Deus disse, no capítulo anterior, nós falamos isso, no 25, faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Então Moisés, naqueles 40 dias e 40 noites, ele não estava apenas no Monte Sinai. Ele foi em espírito, ele acessou a glória eterna do Pai. Ele viu o tabernáculo celestial. E ele está copiando esse modelo que Deus, o próprio Deus, vai lhe dar. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será o quê? Um tabernáculo. Eu costumo dizer, me perdoe, os que pensam ao contrário, mas o tabernáculo foi projeto e ideia de Deus. O templo foi ideia de Davi e Deus permitiu. Porque na ideia de Deus o tabernáculo deveria ser móvel. O templo era fixo e acabou se tornando, ao longo da história, um objeto de idolatria. O povo lá em Jeremias dizia, Jeremias 7, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias disse, ou vocês melhoram as ações, ou de nada vai adiantar o templo. Ok? Então aqui o projeto de Deus era esse, será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, lembrando que o côvado é isso aqui, para quem não me acompanha sempre, do cotovelo até a ponta do dedo, o maior é um côvado, cerca de 45 centímetros, mais ou menos,
sendo que tem lugar na Bíblia que o côvado é de 66 centímetros. Tá? O livro de Ezequiel, o côvado é diferente. E juntarás 5 dessas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte. E dobrarás a sexta cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. Eita glória! Está falando de unidade, né? Assim ajuntarás. É quando diz que nós estamos juntos e misturados, é mais ou menos assim, igual esse tabernáculo, né? As laçadas ajuntando de maneira que a tenda fosse uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra às costas do tabernáculo. Quantos detalhes, né? Deus é um Deus detalhista. E um côvado de um lado e um côvado do outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo de um e de outro lado para o brilho. Até a sobra da cortina tinha medida. Veja se nós podemos fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Não podemos. Deus é um Deus de detalhes. Farás também à tenda uma coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Lembra que eu falei ontem sobre o texugo? Pois bem, hoje eu trouxe um texugo aqui para mostrar para vocês. Vamos lá? Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Deixa eu colocar aqui João Neres aqui junto com ele. Cadê você, João Neres? Olha eu aqui. Esse aí é o texugo. É um animalzinho incrível, né? Um animal que, segundo dizem alguns historiadores, quando ele está sendo perseguido pelo predador, se ele se encontrar com uma poça de lama, ele morre sujo de sangue, mas não se suja de lama. Logo, ele se tornou um animal nobre, um animal diferenciado. Por isso, o texto aqui fala peles de texugo. Peles de texugo em cima, tá? Esse animalzinho lindo aí, pele de texugo. 26:15. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para que os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua, para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo para o oriente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados. E por cima se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Eu estou lendo rápido porque eu vou mostrar para vocês aqui a planta, a foto, né, do tabernáculo. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua.
Farás também 5 travessas de madeira de acácia, para que as tábuas de um lado, para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados, para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade à outra. Quem está dando instrução para Moisés é o futuro carpinteiro de Nazaré. É o Deus Todo-Poderoso, mas Jesus e o Pai são um. E nesse momento Moisés está recebendo uma verdadeira instrução detalhada, como se fosse uma planta de um carpinteiro, como fazer o tabernáculo. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então, levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Entendeu, Moisés? Não é qualquer plano. Você não vai construir do jeito que você quer. É conforme o modelo do monte. Isso nos traz lições profundas. Porque tudo que nós fazemos aqui no ministério, como pastor, como obreiro, como diácono, tudo que nós fazemos aqui deve ser conforme o modelo mostrado no monte. Tudo que nós fazemos para o Senhor deve ser conforme o modelo mostrado no monte. Lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, conforme o modelo mostrado no monte. Tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser conforme o modelo e não conforme nós achamos. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. 6 colchetes serão de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação, aleluia, entre o santuário e o lugar santíssimo. Prepara o seu coração, porque nós vamos entrar agora além do véu. Olha aí. E o sumo sacerdote, nesse momento, no altar de incenso, nesse altar de incenso, ele está realizando aí o último estágio para adentrar ao santuário que se chama Santo dos Santos. Nesse momento, ele vai romper a cortina. Somente fazia isso uma vez por ano. Arão está com as mãos levantadas. Esse é o altar de incenso. Tem o altar do holocausto, fica lá fora. Vou mostrar a foto toda do tabernáculo. Mas nesse momento, Arão está diante do altar do incenso. À sua frente está a cortina que é chamada de véu do santuário, ou véu do templo. Lá na frente, quando Jesus morreu, era templo. Então essa cortina só tinha acesso do sumo sacerdote uma vez por ano. Olha aí. E quando Jesus bradou, tetelestai, quando Jesus gritou, está consumado, 3 horas da tarde, aleluia, o véu do templo se rasgou assim, de alto a baixo, significando que era providência de Deus e não do homem. O véu, a cortina, se rasgou de alto a baixo, quando Jesus, naquela cruz do meio, disse, tetelestai, está consumado, obra terminada, obra perfeita, completa. Aleluia. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. A arca ficava dentro da cortina. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul, e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido,
e de obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira. Vou mostrar já já essas colunas de madeira, de acácia, madeira de acácia. Cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Olha aí, olha aí. Se eu voltar ao versículo, para ficar bem claro, né? 5 colunas de madeira de acácia. Olha lá. Aqui está. Olha o meu mouse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 5 colunas, né? Cobrirás de ouro. Essas colunas estão cobertas de ouro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 são as letras do nome mais poderoso do universo, J-E-S-U-S. 5 pedras que Davi pegou no ribeiro para derrotar Golias. 5, os títulos do Messias, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. 5, tudo no tabernáculo é simbólico e aponta para Cristo. Desde a porta que aqui está, e a porta é Jesus, até a arca da aliança que está lá dentro, tudo nesse tabernáculo aponta para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o modelo que Moisés viu no céu e disse: faça uma réplica. Aleluia, que coisa gloriosa, né? Vamos lá? Acabou o capítulo. Eu quero indicar para você essa Bíblia, Palavra-chave, é uma Bíblia maravilhosa. Se você quiser adquirir pelo Mercado Livre, tem um link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá? Eu estou seguindo esse roteiro. Estamos agora lendo paralelamente Êxodo de tarde, Lucas pela manhã, e depois vem Atos, Levítico, Marcos. Nessa sequência aí nós vamos até Apocalipse, se Deus quiser. Essa é a Bíblia do meu pai, Manuel Nery de Alencar, saudosa memória. E hoje nós lemos Êxodo 26, 17 minutos, para a glória de Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Obrigado pelo privilégio de estar ministrando a Tua palavra. Honra a fé de cada um dos Teus filhos que está assistindo. Que o Senhor possa nos dar o zelo para fazer as coisas para Ti da forma correta. Pregamos em Tuas mãos a nação brasileira, a cidade de Jerusalém. Guarda Jerusalém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco. Glória a Deus.